Raush Raush, sejam bem-vindos ao canal do Namastê Saravá, canal que tem o propósito de expandir as nossas atividades, trazendo luz e conhecimento com convidados que agreguem na caminhada de quem escolheu essa filosofia tão interessante do neo-xamanismo. Agradecendo primeiramente aos povos ameríndios por todos os ensinamentos, resistência e também pelas plantas mestras que nos foram apresentadas por eles. Também as casas que frequentamos e aos nossos professores e padrinhos. Sigam, curtam o nosso canal e compartilhem com seus amigos. E claro, as músicas e rezos do Namastê Saravá estão aqui para serem divididas com todos e levarem luz. Estão também todas essas músicas disponíveis em todas as plataformas de streaming. Hoje eu tenho o privilégio de receber um dos meus mestres mais queridos e também Padrinho Marcão. Muito obrigado por estar aqui, Padrinho, para a gente bater esse papo. Prazer te receber na minha casa. Poxa vida, o prazer é todo meu. Eu estou feliz de estar aqui. Vou tentar levar um pouco da minha experiência ao longo de todos esses anos, com as medicinas da floresta e também com a linha de conhecimento que a gente tem que buscar, porque, lembrem-se, a ayahuasca é um meio, uma bebida sagrada, mas ela é um meio na busca da expansão. Mas temos que também fazer a nossa parte, né? Que é buscar conhecimento, tirar os véus que nos iludem e caminhar em frente. Muito obrigado, Bruno, pelo convite. Viu? Imagina, Padrinho, prazer. A gente já bateu um papo anos atrás, quando eu apresentava um outro programa, aqui também na plataforma do YouTube, o Housecast. Vou deixar o link dessa entrevista aqui também, para quem tiver curiosidade e saber um pouquinho mais. A gente vai tentar não abordar os mesmos temas que a gente conversou anteriormente, mas acho que é importante o Padrinho se apresentar e contar um pouquinho da história dele, uma história longa, né, muito consolidada dentro das medicinas. Fala um pouquinho, Padrinho, como o senhor começou, Padrinho que passou, né, teve sua formação dentro de uma casa muito importante, né, na história da medicina aqui no país, que é o Céu Nossa Senhora da Conceição. Conta um pouquinho como começou. Pois é, eu até vou ser breve, porque no vídeo anterior vocês vão ter assim uma noção exata que eu me aprofundei nesse tema aí em função do nosso tempo. Eu vou pincelar essas coisas. Eu comecei no Céu Nossa Senhora da Conceição no dia 23 de julho de 2006, a convite do padrinho Laércio, que na verdade é o meu padrinho, né? Ele me apadrinhou dentro do neo-xamanismo. Para mim, era, como disse da vez passada, era realmente uma coisa assim totalmente nova para mim. E eu fui por conta do Laércio, né? Um amigo, um irmão, e estamos até hoje juntos como amigos, e me tornei com ele cofundador da OCA, né? Em 2006, no dia 16 de dezembro de 2006, nós fundamos a OCA, visando espalhar luz, abrir uma porta no sentido de trazer aos que necessitam, aos que estavam necessitando de uma mudança de caminhada, de um despertar de consciência, os trabalhos de consciência ampliada com o uso da Sagrada Medicina. Esse foi o meu início. Foi um caminhar difícil, principalmente depois que nós resolvemos, ele já tinha essa decisão, eu não, mas de começar o trabalho em me tornar um padrinho. Foram experiências muito profundas, cursos de 9 dias, onde não garanto para vocês, fácil não é. Mas quando se tem o propósito de seguir em frente, enfrentamos-nos a nós mesmos, né? Para poder seguir em frente e entender direitinho essa proposta,
que esse trabalho acontece na luz do Mestre Jesus. Sempre foi assim, a nossa casa, ele é o patrono, é ele que determina o que nós devemos fazer ou não fazer. E estou aí, né? Fiquei um tempo fora, abri um céu meu, depois eu e minha esposa resolvemos seguir por um caminho diferente, mas acabei retornando no final de 2020, né? Num momento difícil para Dedéu, para mim. Eu havia perdido 3 dos mais importantes pessoas que estavam convivendo comigo, que foi meu irmão, que faleceu no dia 30/7/2000 por um câncer. Logo na sequência, minha mãe foi embora no dia 11 de agosto com um problema sério de Covid. E, posteriormente, perdi a minha esposa, que já estava há 5 anos com esclerose lateral amiotrófica. O Laércio acabou de novo me convidando para que eu fosse ajudá-lo, mas falei, Laércio, quem está precisando de ajuda nesse momento sou eu. E a minha ideia era voltar e apenas fazer os meus trabalhos e voltar de quando em quando, mas não foi isso que o mestre quis, né? Então estou já há 5 anos, estou há mais tempo agora nesse retorno do que a primeira vez. É assim que foi. A sua presença na Oca é muito importante, né? Eu conheci o senhor lá depois do seu retorno. Para quem não conhece, a Oca da Tribo Xamã é uma casa fantástica que fica em Nazaré Paulista. Hoje divide seu espaço astral com a Tribo Luz do Alvorecer. Aproveito aqui para deixar meu carinho muito especial para os meus padrinhos Laércio, Cícero e Andréia. São pessoas muito importantes na minha trajetória. E essa casa a gente sempre recomenda para os irmãos com quem a gente troca, né, por aí. É uma casa muito séria e que fez muita diferença na minha vida. E o Marcão, ele diz que voltou para lá precisando, né, de ajuda, mas fez muita diferença o seu retorno, né, para todos lá. E hoje a casa tem o Marcão ali como um mantenedor, né, uma espécie de... Como você se... Hoje eu vim, não sabia por quê, acabei ficando, principalmente por problemas do padrinho Laércio, problemas de saúde, enfim. Eu fui fazendo o que era possível naquele momento para ajudá-lo, né? Ele queria que eu voltasse a fazer o formato anterior, de dividir trabalho com ele, sabe? Mas eu disse não. Você é o padrinho da casa, eu vou ser um padrinho na casa, que é um pouco diferente. Estou aqui apenas para apoiar você. Aquilo que eu achar que devo me falar com você, alguma sugestão, opinião, eu o farei. Mas você é o padrinho. E na ocasião tínhamos uma madrinha e vocês tocam e eu apoio. E isso foi o que aconteceu, né? Estivemos sempre juntos. É uma pessoa com um coração enorme e sempre procurou me apoiar no que ele podia. Naquele momento, por tudo que eu tinha passado, era um momento difícil, mas rapidamente, isso acredito eu que Deus faz as coisas de acordo com a vontade dele. E a vontade dele foi perceber que eu tinha que permanecer e permaneci e estou lá até hoje, né? Muito bem, padrinho. Bom, nós costumamos falar muito sobre, quando tratamos de xamanismo, nós costumamos falar sobre a ayahuasca. Sim. Mas na sua trajetória e nas nossas conversas sempre conversamos sobre a expansão de consciência através de outras formas que não envolvam o DMT, né, o psicoativos. E acho que a nossa primeira conversa a respeito disso, e tivemos muita afinidade, veio através do grande mestre Yogananda, com quem o senhor também tem uma relação importante, né? Se o senhor quiser falar um pouquinho sobre essa história, também acho que é legal. Muito bem. Eu fiquei
nesse intervalo entre a minha saída da OCA, a montagem do Céu da Luz Universal, fiquei 3 anos com ele, depois eu e a minha esposa, nos nossos trabalhos, percebemos que, depois de todos aqueles processos iniciais que foram muito difíceis, aquele trabalho, trabalhar a si mesmo, nós sentimos que, nos meus trabalhos, uma ocasião, eu cheguei e me perguntava, né? Eu fazia trabalhos muito, assim, elevados por uma questão de sequência e dedicação. Mas chegou um momento em que eu queria ir além, eu queria estar mais próximo ainda. Vamos dizer assim, um exemplo. A gente fazia trabalhos de chegar entre aspas, né, na antessala do mestre, mas tinha uma secretária muito brava ali, ela não me deixava ir além. E aí eu perguntei, por que será que eu queria ir um pouco mais além? Aí não foi me dada uma resposta. Os trabalhos mais difíceis que eu fiz e os trabalhos mais elevados foram com os Ícaros, né? Que são cerimônias conduzidas por cantos, né, dos irmãos na linguagem quechua, os andinos, os povos andinos. Eu sempre tive assim, uma ligação muito forte. E naquele trabalho de muita dificuldade, que depois se tornou uma elevação, veio uma resposta, né? E a resposta é a seguinte: a bebida sagrada, ela é sagrada. Ela é sagrada porque ela faz por você e por os irmãos que aqui chegam, dependendo da condição dele, eu não posso pedir para eles sentarem e meditarem, né? É uma coisa muito complexa, principalmente quando você está envolvido com problemas de drogas, vícios, presos ao ego totalmente. E ela é necessária, ela é sagrada e ela cura as pessoas que desejarem ser curadas. Isso é importante frisar. Não se pode fazer nada por alguém se esse alguém não quer largar as pedras. Ela mostra todo o caminho para quem quer despertar, como diz o hino. Mas alguns irmãos levam muito mais tempo pelo apego à matéria, o apego às coisas que estão acontecendo à sua volta e não conseguem caminhar plenamente no desenvolvimento da pessoa. Alguns levam mais tempo, outros muito pouco tempo, isso depende de cada um. Então, naquele momento veio na minha mente, se você quer realmente ir além, você não acha que é muito simples consagrar um copo de uma bebida sagrada que vai ativar a sua pineal? Na verdade, a quantidade que tomamos é muito pequena. E o que ela faz, na verdade, é estimular a nossa glândula pineal, uma glândula muito importante, apesar de ser menor do que uma ervilha, que está no centro da nossa cabeça. Ela fabrica, né, o próprio DMT, ou dimetiltriptamina. E essa substância, ela nos eleva assim, nos muda a nossa concepção, o nosso estado de consciência, elevando-o para um nível superior. É isso. Porém, quando você realmente quer ir além, aí é necessário se dedicar a uma prática meditativa. Ache uma técnica, porque Deus quer saber se você quer realmente. É muito fácil você consagrar e ter a sua expansão, mas ela te leva, com segurança, ela te leva até a metade do caminho. Se isso é suficiente para você, está ótimo. Mas, do contrário, você quer ir além, a prática meditativa é indispensável. E foi isso que foi me dito. E em função disso, nós resolvemos buscar a Self-Realization Fellowship, que é uma entidade que foi fundada por Yogananda em 1920, nos Estados Unidos. Nesse momento, depois de muito meditar sobre isso, resolvemos seguir por esse caminho, eu e ela. E digo para vocês, mais ela se dedicou do que eu mesmo, né, nas práticas. Por quê?
E começamos a frequentar a selfie. Vou ser rápido porque o assunto é longo, mas À vontade. ali no Itaim Bibi. E participávamos, achávamos muito bonito sentar ali, fazer as meditações, mas não aprendíamos nada, só íamos e participávamos. Um belo dia cheguei num trabalhador da casa, escuta, como é que vocês, quando que a gente pode participar para ter o aprendizado das técnicas da Kriya Yoga? Ah, o senhor quer aprender isso? Ah, eu quero, eu gostaria, eu preciso me aprofundar nisso. Bom, o senhor sobe lá no 9º andar, vai lá na nossa biblioteca, tem uma ficha cadastral, preenche, isso vai para a Mother Center, né? Ou seja, para Los Angeles, onde fica a central da Self-Realization Fellowship, e irá entrar em contato com o senhor aí, um monge de lá. Irão ligar, marcar um dia, um horário, e o senhor esteja disponível. Ok, foi isso que eu fiz, eu e ela, cada um em separado. E nessa entrevista, baseada na ficha que eu preenchi, o monge chegou em nós e disse, olha, e lá eu coloquei que consagrava ayahuasca, né? E ele quis saber o que era. E eu expliquei a ele o que era. Não houve nenhum julgamento. Nada, absolutamente nada. No término da entrevista, ele me disse, tudo isso por telefone, tá, Gigi? E ele me disse o seguinte, olha, você tem condições sim de fazer as aulas, mas eu só vou aclarear. A medicina que você consagra, o mestre não consagrava medicinas, ele usava as técnicas, né, da Kriya Yoga e a respiração. Então, não vejo muito sentido em fazer as duas coisas. O senhor vai ter que optar por um caminho. Naquele momento, como eu queria ir além, né, já tinha passado um bom tempo que eu consagrava a ayahuasca, e eu resolvi seguir por esse caminho. E começamos. Em 2015, abril, os monges vieram e num hotel ali na Vila Olímpia, fomos iniciados, né? Até fiquei bravo com o monge na época, porque eles nos provocaram, sabe? Dizendo que brasileiro não tem disciplina, não faz as coisas que tem que ser feito. Ah, o Brasil é um pouco diferente, né? Não tem... Mas ele fez isso de propósito, para mexer com os brios dos criabãs que estavam sendo ali. Criabãs é os praticantes da cria. E ali fomos iniciados, tal, e começamos a receber as aulas pelo correio. E essas aulas, a primeira apostila veio em português, as outras tudo em espanhol. Eles não tinham material em português ainda. Começamos a fazer as práticas meditativas da Kriya Yoga. É um conhecimento hermético, eu não posso abrir, mas ele é fornecido para as pessoas, para os buscadores que realmente querem isso, né? Mas passado um tempo, a minha esposa adoeceu com esclerose lateral amiotrófica, a famosa ELA. Foi uma opção do espírito dela, e a gente continuou frequentando, mas em algum tempo eu tive que deixar de frequentar para poder cuidar dela, né? Não tinha mais como ir, porque a ela é uma doença do neurônio motor, que nós temos dois, um no cérebro e outro na coluna, e ele vai parando de funcionar e as pessoas vão perdendo os movimentos e acaba morrendo por asfixia, porque o pulmão também para. Bom, isso foi o que aconteceu. Naquele momento eu me perdi bastante. Foi quando eu voltei para a Oca para fazer um trabalho de cura e voltar eventualmente. Mas não foi isso que aconteceu, porque não era isso a vontade de Deus, né? Antes disso, antes mesmo de começar no xamanismo, eu fiquei na Seitonoye durante 14 anos como dirigente. Um ano antes eu tinha feito o exame para preletor, fui aprovado. E a Seitonoye não se importa onde você vai. A única coisa é que ela, como eu me tornei vice-presidente da Oca da Tribo Xamã, como dirigente de uma outra entidade religiosa ou uma entidade de práticas espirituais, aí eu não pude assumir como preletor. A Seitonoye nunca saiu de dentro de mim também, né? Então, é um dos conhecimentos, a gente vai buscando conhecimento para seguir em frente, né? Mais ou menos foi isso aí. E Né? tudo isso você traz
né, para dentro, essa bagagem dentro dos ensinamentos que você compartilha com a gente dentro da Oca, e é muito, muito enriquecedor poder vivenciar isso. E essa busca pela expansão, né, não cessou ali, né? Temos conversado, né? Você é um conhecedor aí de física quântica hoje, né? E na verdade, Bruno, estou Estudioso. estudando. Nós temos uma irmã no grupo, que é a Leila, que é Beijo, Leila. muito mais, ela está muito mais aprofundada em função do tempo e quantidade de estudo que ela se dedica. É uma buscadora fervorosa e mesmo entre a Oca e a abertura da, do Céu da Luz Universal, eu me tornei também um buscador da física quântica, né? Buscando, através do professor Hélio Couto, a quem recomendo totalmente a todos que querem realmente buscar a verdade. A mecânica quântica é uma coisa assim ainda muito incipiente, porque é uma coisa, é um ensinamento para se pôr em prática, choca muito por conta da nossa mente racional. E eu me tornei naquele momento um ressonante. O que é ressonante? A ressonância harmônica é o que o professor Hélio Couto prepara para a gente. É um Ele prepara uma onda, né, onde no começo eu ia lá para colocar os meus desejos, né, meus desejos, o que eu gostaria, o que eu gostaria de obter, o que eu gostaria de fazer profissionalmente. Ela tem condição, evidente que você tem que estudar, ela tem condição de te trazer os conhecimentos de terceiros para dentro de você através dessa onda. Só que essa onda, ela não se fixa num subconsciente sem antes promover uma limpeza. E naquele momento, eu vivi um momento de dificuldades, assim, muitas coisas difíceis começaram a acontecer, porque os karmas adquiridos, né, por ações, eles têm que ser limpos. Não se pode colocar algo novo em cima do que está velho. Então, começaram a acontecer na minha vida num primeiro momento, até porque a ressonância era trocada a cada 30 dias, e isso aconteceu num ambiente profissional, que eu conheci o professor Hélio Couto, dentro do ambiente da minha profissão, e nós cheguei a conhecê-lo pessoalmente, porque ele ia mensalmente na casa de um dos sócios desse negócio e atendia as famílias de todos os sócios, e promovia ali a troca da onda mensalmente. Aquilo foi muito punk para mim, foi bem difícil, porque tinha muitas coisas que não estavam bem corretas e precisaram ser limpas. Num determinado momento, em função do susto que eu tomei com as desintegrações, eu resolvi deixar de lado, segui, continuei caminhando com os meus estudos e retomei quando a minha esposa ficou doente, pedi auxílio a ele. E aí, foi naquele momento eu retomei. Aquilo que tem que acontecer irá acontecer, o espírito, todos têm uma missão a cumprir, e a dela era voltar para o plano espiritual. Nada acontece, não cai uma folha de uma árvore sem que tenha a vontade de Deus, né? Isso é a realidade. E retomei, quando voltei para a Oca, voltei com o trabalho mais aprofundado, já estou na sexta onda, e comecei a estudar um pouco, e isso é muito importante. Como eu disse, a ayahuasca por si só, ela te expande a consciência. Recebemos os mestres ascensionados, os devas, porque ninguém vai falar com você. Você senta numa cadeira ali, depois que consagrou a medicina sagrada, ela te joga para uma introspecção bastante profunda. E essa introspecção, ela te leva a receber as orientações, sempre respeitando o seu livre-arbítrio. Você não perde em nenhum momento o controle de tudo que está à sua volta, mas é exposto a você aquilo que você tem que trabalhar. Muitas vezes a gente não reconhece as questões, os problemas que temos interiormente, porque aquilo se torna normal e você acredita que aquilo é normal.
Mas quando, com o trabalho de consciência ampliada, com a orientação dos mestres sagrados, esses médicos celestiais que vêm assistir a todos, você começa a refletir e, se achar que é conveniente, fazer as mudanças que têm que ser feitas. É isso que é proposto. Ninguém impõe nada a ninguém, porque o livre-arbítrio Deus te deu, ninguém tira, nem a medicina sagrada, nem nada. Mas ela mostra para você. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, continuará obtendo os mesmos resultados. É isso. Muito interessante. O senhor compartilhou comigo um vídeo, não necessariamente sobre a ressonância, mas tinha uma frase lá que chamou muito a minha atenção, que falava assim: acordamos na realidade que não colapsamos ontem. Eu achei isso bem interessante, né? Nesse vídeo falava sobre multiverso e sobre, sim, por exemplo, até o colisor de hadrons, né? Essa máquina gigantesca que a humanidade desenvolveu para poder experienciar a física quântica, né, na matéria. E aí a gente até conversou agora há pouco dos bastidores aqui sobre como o homem busca, dentro desse contexto, coisas materiais e acaba sempre encontrando, né, o fim espiritual das coisas. Sim. O que acontece? Vamos falar então um pouco mais sobre a mecânica quântica. Antes disso, porém, usando a Sutra Sagrada, a Chuva de Néctar da Verdade, que é o conhecimento estratificado do que a Seicho Noe prega, lá na Sutra Sagrada tem um trecho que diz: Deus é a substância e também o Criador, né? Ele é a substância e ao mesmo tempo o Criador. Então existe um campo de infinitas possibilidades. E esse campo de infinitas possibilidades e esse intervalo entre os pensamentos, nós vamos ali e colocamos a nossa intenção, né? Essa intenção, esse desejo que você coloca com emoção. Já dizia o padrinho Gideon num dos seus hinos: pensamento gera imagem, imagem gera emoção, essa libera energia e promove a materialização. Então, é nada mais quântico do que isso. Porém, e vou falar daqui a pouquinho sobre a experiência da dupla fenda, que o universo não é material. Nós, com o véu de Maia, nós entendemos que enxergamos tudo que vem através dos 5 sentidos é ilusório. Provo isso com facilidade. Qualquer coisa que, vamos falar desse ambiente, que nós coletarmos uma amostra, seja um tecido corporal, seja qualquer amostra de matéria que esteja aqui, e levarmos para um microscópio eletrônico, o que nós vamos ver lá? Vamos ver energia, vamos ver os elétrons, os prótons, os átomos, né? E é isso que é. E os 5 sentidos nos tiram desse caminho. Então nós acreditamos piamente na matéria. Mas a matéria, como existência verdadeira, ela não existe de verdade, a não ser através dos nossos 5 sentidos. E muitas vezes até do nosso próprio 6º sentido. Eu não sou esse corpo, o Bruno não é esse corpo. Nós estamos usando aqui um macacão de trabalho para ter uma experiência espiritual. Somos espíritos tendo uma experiência no mundo material. E esse mundo material, ele é aqui que nós obtemos as condições necessárias para cumprir com a missão que nós acordamos lá atrás. Pedimos a oportunidade de estar aqui. E é nos dada essa condição. Mas não só o nosso corpo carnal não é existência verdadeira, tanto é que ele volta ao pó, né? Mas também o corpo etérico, o corpo astral, até o corpo espiritual é fenômeno. Não é uma existência. O que existe de verdade só existe Deus e o que vem de Deus. E sendo Deus a perfeição, tudo que Ele criou é perfeição também. No entanto, nós temos aqui uma máquina que foi
colocada junto com a gente, que é a mente racional e o cérebro. E ela deveria ser um servo nosso. Mas, vivendo no mundo material, as experiências do dia a dia, nós damos muito mais oportunidade para essa mente racional agir. Eu não sou aquele que pensa, eu sou aquele que sente. O cardíaco, ele tem uma potência muito maior, ele é um cérebro muito maior, não é uma bomba só de sangue, que bombeia sangue. Ele tem ali uma grande capacidade. Tanto é que eu disse, parafraseando o Padre Gideon, o pensamento gera a imagem. Essa imagem que eu criei em pensamento, tudo que eu crio com a mente racional é ilusão. Mas, quando eu estou voltado para um princípio maior, e o que faz o Daime, o que faz a Ayahuasca, ela faz a conexão entre a nossa mente e o coração. E aí sim libera a energia e provoca a materialização. Tá bem? Isso é o que de fato acontece. Porém, no campo quântico de infinitas possibilidades, falando agora sobre a experiência da dupla fenda, que é uma experiência científica, o professor Hélio Couto fala muito sobre isso. Volto a dizer, procurem estudar, graciosamente vocês acessam no site dele, que depois eu passo para o Bruno, ele pode compartilhar com vocês. Ele mostra que o campo quântico ele tem infinitas possibilidades, mas eu sou o observador. O que tem a ver com isso, o observador? O observador, ele altera o campo quântico. Na experiência da dupla fenda, cientistas impulsionaram, através de um equipamento, elétrons, e havia na frente uma barreira com duas fendas. Quando não havia observação nenhuma, essa energia, ela passava pelas duas fendas ao mesmo tempo. Porém, quando havia o observador, e não precisaria ser um ser humano, mesmo algo que esteja medindo, né, a passagem desses elétrons, desses átomos, ela se transforma em partícula e passa por uma fenda só. Isso é científico, se vocês pesquisarem vão achar isso. A onda se transforma em partícula quando há um observador. Bom, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver quando eu coloco essa experiência, vamos dizer, que eu quero materializar algo na minha vida. Então, eu vou fazer, vamos supor que eu desejo um carro, um determinado carro. Um exemplo apenas. E eu vejo aquele carro, vou lá, me fotografo dentro dele, ponho a foto na parede, eu começo a colapsar aquela onda, minha intenção, que eu coloco entre o intervalo entre um pensamento e outro. Por isso, como a gente não consagra a Ayahuasca todos os dias, a Ayahuasca, ela nos leva para um estado de consciência onde nós chegamos em ondas alfa e até teta. E é nessa hora que a gente consegue a mente racional deixa de interferir e você coloca a sua intenção. Poxa vida, mas você não faz isso diariamente, você consagra a Ayahuasca de quando em quando, correto? Então aí tem uma técnica para vocês fazerem valer a vossa intenção de colocar algo. Não adianta eu ficar mentalizando aquilo apenas. Eu tenho que ter emoção com aquilo. Eu tenho que me sentir na posse daquilo, daquele bem, ou daquela coisa, ou daquele relacionamento, enfim, eu preciso me sentir na posse disso e sentir a emoção de já ter conseguido. O vácuo quântico, o campo de todas as possibilidades, né? Ele não vai pelo que você pede, ele vai pelo que você transmite. A tua frequência, ele espelha e te devolve.
Então, esse é um dos problemas que precisa ser alertado para as pessoas. Eu fico ali fazendo as minhas meditações, as mentalizações naquele 5, 10 minutos que antecede o sono. É a hora mais adequada, porque a mente racional ela se aquietou. Entendeu? Porém, eu tenho dentro de mim, eu tenho diferentes observadores que se sobrepõem. Essa sobreposição, eu tenho diversos seres dentro de mim, como forma de fractais, mas aí que está a questão. O observador que eu estou utilizando na hora desse meu pedido é um. Agora, qual é o observador que eu estou colocando na hora em que eu vou, ao longo do meu dia? Hoje em dia as pessoas vivem no automático. Elas não se policiam, vivem no automático. Por quê? O que comanda a nossa vida é a mente subconsciente. Apesar que nós acharmos que o consciente, eu faço tudo conscientemente. Isso não é verdade. A única coisa que o seu consciente faz é fazer a triagem daquilo que você quer gravar ou não gravar. Estava comentando com o Bruno agora há pouquinho. Quando você vai começar a aprender a dirigir, você está na autoescola, o instrutor te orienta. Aí você fica olhando para o pedal da esquerda, que é, vamos falar de carros mecânicos, né? O pedal da esquerda, que tem a embreagem, o pedal central, que é o freio, o acelerador, aí eu tenho que pôr a marcha tal, enfim, é aquilo, estou aprendendo. Depois que você aprendeu, gravou no seu subconsciente, você não pensa mais no que você vai fazer, você simplesmente faz. Só que a nossa mente subconsciente, ela foi muito condicionada na nossa infância, pelos nossos pais, pelos nossos parentes, principalmente os pais, têm as crenças deles e nossa personalidade se forma até os 7 anos de idade. Ali, a gente vai assimilando essas crenças limitantes, né? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, dinheiro não dá em árvore, é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar nos reinos do céu. Enfim, todas essas crenças limitantes. E eu tenho que me livrar dessas crenças limitantes. E como eu faço isso? Estando presente, estando consciente. Porque quando eu acordo pela manhã, eu já pego o celular, começo a pensar nas contas que eu tenho que pagar, começo a pensar na dificuldade do trabalho, começo a pensar em coisas do dia a dia. Então, fuga, né, padrinho? Por quê? São gravações. E você segue o seu subconsciente. Ele conduz sua vida, não tem outro jeito. A não ser que você assuma as rédeas e comece a estar presente. Presente sempre, conduzindo o que você realmente deseja. E em algum tempo você vai mudar as gravações. Você vai gravar no seu subconsciente aquilo que você realmente quer. Aquilo que você não quer mais, descarta. Mas é preciso estar presente, porque entra o automático. E esse automático não vai trazer para mim o quê? Vai trazer o observador que eu fui ontem. E isso não traz resultado. Então, veja bem, não adianta eu agir sem estar consciente, manter-me consciente e fazer as mudanças, e aí para isso serve a minha mente racional, mudar o que eu quero mudar na minha vida. O que não me serve mais, descarto, mas eu preciso estar presente. Compreende? É isso. Muito interessante. E... Isso me lembra um pouco a lei da atração, sim, mas de uma forma muito mais potente, né? E quando o senhor fala aí das crenças limitantes, né? A gente sempre escuta falar sobre isso. Existem processos que a gente também ouve falar, né? Aprende. As barras de Axis, por exemplo, que é uma forma aí, muito interessante de se trabalhar as crenças limitantes, mas a ressonância aí me parece ser um processo muito completo, né? E dentro disso, eu queria saber
se a ayahuasca, ela funciona como um acelerador desse processo também? Ela complementa a questão da ressonância? Viria a complementar? Eu, Porque no caso, só me perdoa te desculpa interromper, interromper. no caso da Kriya Yoga, a- os fundadores acreditavam que não fazia sentido ter como complemento ali a medicina. Mas nesse caso da ressonância, o Hélio Couto, enfim, as pessoas ali que trabalham com ele, elas não têm restrições a respeito disso? Como que funciona? Bom, a questão é a seguinte: é possível fazer sem ayahuasca? É possível fazer sem ayahuasca, sem nenhum psicoativo. É possível? É possível. Mas na minha visão, que conheço os dois lados, a ayahuasca é fundamental como acelerador desse processo. Porque dentro dos trabalhos, existe uma hora que a ayahuasca ela promove limpezas internas em nós. Eu vou falar de uma parte mais importante, é a limpeza do subconsciente. Ela limpa os nossos campos energéticos de traumas, ela limpa os nossos campos energéticos de crenças que nós temos e carregamos. É dado para você, é mostrado para você o que você deve fazer. E à medida em que você toma a decisão, não, eu quero me libertar disso, a limpeza vem. Inclusive, esse processo de limpeza, a gente explica direitinho para os participantes antes de começarem pela primeira vez, como é que ele funciona. E ele é muito importante, eu não tenho a menor dúvida disso, e um facilitador para encurtar caminhos muito grandioso. Então, o que acontece? Ela promove o teu estado de consciência em chegar em ondas de alta frequência. Porque o que é importante nessa nossa conversa é alterar as frequências, aumentando-as, elevando a frequência das nossas vibrações, para que nós sintonizemos com aqueles seres de luz, porque Deus, falando em Deus, Ele está sempre nos provendo de tudo que nós necessitamos. O tempo todo Ele envia ondas de salvação para nós, todos nós. Mas Deus, entre aspas, tá? Só um exemplo, Ele envia a salvação deles através de ondas espirituais. Vamos dizer que essas ondas espirituais pudessem ser analisadas, vamos dizer que ela vinha numa senoidal, uma onda senoidal. E Ele está enviando para nós aquelas ondas que têm a ver com amor. A única coisa que eleva, que tem o poder de elevar a nossa frequência é o amor. A única coisa que eleva essas frequências é o nosso desapego ao deixar o eu. Por exemplo, esse trabalho que o Bruno faz aqui é um trabalho de amor, é um trabalho de conscientização. Ele está abrindo tempo, a mão do tempo dele, poderia estar na praia com a família hoje, ele resolveu trabalhar, abriu espaço para que eu pudesse mandar uma mensagem para vocês. Isso é amor. É amor pelos irmãos, é amor para as pessoas que não sabem absolutamente nada disso. E esse nosso trabalho aqui é para incentivá-los a sair do automático, a sair daquela condição de eu levanto, vou para o meu trabalho, vou resolver as minhas questões, vibro em vibrações baixas com os problemas e deixo de elevar a minha vibração com a prática do amor, do desprendimento, o não pensarem só em mim, mas sim em todos que estão à minha volta. Isso é de capital importância para a elevação da vibração, a sua frequência. E quando você faz isso, você acessa as ondas de Deus. E Deus tem aquela máxima, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Acontece que a mente racional, que está longe de entender isso, ela é uma máquina. Eu costumo dizer que ela não é ruim, tá?
Eu costumo dizer que ela é o halteres do espírito, porque ela sempre vai puxar para um lado que era necessário. O ego, ele prefere o quê? Eu prefiro ficar na dificuldade que eu conheço do que abrir espaço para o novo. Porque aquilo, mesmo estando numa situação de infelicidade, o ego domina, ele está seguro ali. Agora, quando a gente resolve mudar isso, são trabalhos de pequena morte. O trabalho de ayahuasca é trabalho de pequena morte, do ego tridimensional. E ele não quer perder o controle da situação, porque ele veio para isso, ele quer ficar controlando-nos e mantendo onde ele acha que é seguro, para ele. É importante entender isso, né? Mas nós não somos o ego, ele não passa dessa dimensão tridimensional, que na verdade já está sendo elevada para uma dimensão maior. Estamos a caminho de dimensões maiores. A frequência do planeta Terra era 7,5 Hz. Nós estamos em mais de 140 já. Então, aqueles espíritos que não compreenderem isso e não se entregarem para a verdade, vão ter que deixar esse planeta e procurar um outro lugar para continuar a sua caminhada. E isso não é legal. Acordem, despertem, tem caminhos para isso. Um dos caminhos é o neo-xamanismo. Outros caminhos são os estudos que nos mostram a mecânica quântica, enfim, tudo que nos ensina a verdade, sem dogmas, sem tabus, porque eu não quero ser conduzido como massa de manobra daqueles que querem nos controlar. E isso tem em todo lugar. Pessoas querendo controle sobre você e então impingem dogmas e tabus para impingir medo, e esse medo nos limita. Libertem-se disso. Libertem-se disso. Sigam o caminho da verdade. E a verdade é: Deus é a fonte da luz, e eu sou a luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Eu sou Deus manifestado na forma, e ele está dentro do meu coração, mas a maçaneta está do meu lado. Eu tenho que chamá-lo. Invoquem Deus, e ele promoverá tudo o que é necessário, utilizando a mecânica quântica, utilizando tudo aquilo que as ferramentas que libertam o ser. As que aprisionam, nós estamos carecas de saber que não funciona. Nos deixam infelizes, nos limitam, acreditando em coisas que não existem, sabe? É isso que eu costumo pregar e costumo levar para os irmãos que estão, mesmo consagrando a ayahuasca, ainda com dificuldade de domar o seu próprio ego, fazendo uma reforma íntima. Não de nada adianta eu consagrar a bebida sagrada que me mostra o caminho, se eu não estou disposto a seguir o caminho que ela promove a condição de eu receber a orientação espiritual de seres divinos que vêm para nos auxiliar. Padrinho, o amor muda o mundo, como diz aquela música. Sim. Está na simplicidade e é o terceiro raio, e não é à toa que é falado que é o raio mais importante e também, apesar de parecer tão simples, é o mais complexo, né? Quando nos aprofundamos na espiritualidade, a gente percebe como é difícil amar de verdade o propósito. Aqui desse recorte, né, do canal do Namastê, não é à toa que a gente chama de papo de luz. O propósito que veio, que a espiritualidade me trouxe, foi de levar luz, simples assim, porque o mundo precisa de luz. E essa é a intenção que a gente tem aqui, de levar um pouquinho de ensinamentos, trazer pessoas que, como eu disse no começo, possam agregar a quem tem curiosidade, quem quer se aprofundar mais, com quem tem algo relevante a dizer. Pessoas também que não estão acostumadas com a medicina, que não consagrem, mas que queiram saber de temas diversos, mas, sobretudo,
que estejam querendo compartilhar da luz, que o mundo precisa muito hoje. A gente vive aí no meio de tantos conflitos, tanta violência, tanta desunião, guerras. Nós temos que fazer a diferença. Se a gente pode fazer, a escolha é nossa, né? E acho que a medicina cobra isso da gente. Eu caminho com a medicina há alguns anos, 8 anos esse ano, completando de medicina. A medicina ela é uma medicina, mas eu acredito muito que ela é um acelerador de processos. Hoje, por acaso, eu fiz terapia. O meu psicólogo não é da medicina, e ele já é meu psicólogo há muitos anos, e eu falei para ele brincando, você deveria sugerir para os seus pacientes que consagrem a ayahuasca, porque para mim a ayahuasca com terapia é fundamental, né? A ayahuasca com complementos, ela funciona demais, né? Ressonância, outras formas, né, de conseguir complementar, porque a medicina ela traz para fora muita coisa, né? Ela te eleva, ela eleva a tua frequência, ela eleva o que você tem dentro de você, o teu melhor, né? E complementos são essenciais para que você possa se melhorar. Sugiro que você se aproxime de pessoas que saibam mais do que você, para que possam te ajudar na sua caminhada. E, padrinho, eu só tenho a agradecer a sua presença, foi muito especial. Gratidão é toda minha. Quem assistir aqui vai sair edificado dessa experiência. Padrinho, você quer complementar? Eu quero complementar com uma coisa que para mim foi de capital importância, muita importância mesmo, e eu não posso deixar de citar. A meditação com os mestres ascensionados. Eu tenho feito diariamente. Só esse começo de ano que eu fui um pouco negligente em função de algumas coisas que aconteceram, mas diariamente é uma meditação curta, mas extremamente poderosa. A meditação com os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca. São meditações curtas, máximo 14 minutos, e elas, através da meditação nos raios solares, né, eles têm me ajudado demais na minha caminhada, me dado força, me dado direção, me dado um monte de coisas. Os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca, eles, da qual você é um profundo conhecedor, inclusive está convidado a ministrar o trabalho dos 7 raios lá conosco. Obrigado, padrinho, será uma honra. E aconselho, procurem saber. Existe no YouTube meditações guiadas, né, por esses mestres, do 1º raio ao 7º raio. Façam. Vai ser uma experiência enriquecedora, tenho certeza disso. Uma outra coisa, eu não consegui falar muita coisa porque o tempo é exíguo, mas nós estamos aí nas tratativas finais, passaremos a ministrar no sábado do trabalho lá na Oca, com a nossa querida Leila, comigo mesmo, a ministrar introdução à mecânica quântica. Tá? Será aos sábados à tarde, um pouco antes do trabalho à noite. Então, fica o convite para os irmãos que quiserem buscar esse conhecimento, será uma introdução. E a partir dali, recomendo o professor Hélio Couto. Ele é um grande professor, não só ele, mas ele, para mim, é a autoridade máxima nesse assunto, e vocês vão conseguir obter liberdade, direcionamento, pondo em prática esse conhecimento, vão atrair para si felicidade em todos os sentidos, inclusive manifestando as coisas que são necessárias, que vocês desejam, e como filhos de Deus que são, têm todo o direito de manifestar tudo aquilo que desejarem, desde que seja para o bem de vocês e também principalmente para o bem dos que estão à sua volta, né? Saibam disso, que é realmente um caminho
sem volta depois que você dá os primeiros passos. A caminhada de Santiago de Compostela tem aproximadamente quase 1.000 quilômetros. Começa com o primeiro passo. Nós os aguardamos, se assim o desejarem. Gratidão a todos. Gratidão, padrinho. Vou deixar no descritivo do vídeo todos os links, link do canal do Hélio Couto, também o link do Instagram da Oca para vocês verem a programação. Tem, se não me engano, 2 trabalhos por mês. Como eu falei, trabalho incrível. E, pessoal, curtam o nosso canal, também compartilhem, divulguem para os amigos. Não esqueçam que também temos aqui os rezos do Namastê. Esses rezos não são nossos, são para todos poderem sentir as vibrações, sentirem as curas. O propósito é esse também, estão em todas as plataformas. E gratidão mais uma vez, vejo vocês em breve. Gratidão, padrinho, mais uma vez. Gratidão, Bruno, parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho que requer dedicação, mas você é dedicado, obstinado e tem muito amor no coração. Eu te agradeço do fundo do coração mesmo por se disponibilizar. As músicas do Bruno, olha, não são maravilhosas. Aliás, teremos 23 de março, 23 de março, 21, vamos ter um trabalho com o Namastê Saravá, com músicas ao vivo lindas e maravilhosas. Vai ser um prazer. Gratidão. Gratidão, pessoal. Vejo vocês. Rausch, Rausch.